Um dos maiores gênios da humanidade, homem de incomparável inteligência, conhecido mundialmente por suas famosas pinturas como a Mona Lisa e a Santa Ceia. Porém, também é conhecido por engenharia, botânica, anatomia, matemática, literatura, geologia. Um homem além de seu tempo deixa projetos de máquinas voadoras, tanques de guerra, sistemas de esgoto e até mesmo paraquedas. Enfim, você já deve saber de quem eu estou falando. E você conhece a história desse cara? Então já deixa o like e fica comigo até o final para entender cada detalhe sobre ele. A provável data de seu nascimento é 15 de abril de 1452, na Itália, na vila de Vinci, que originou seu sobrenome. Era um local lá pertinho de Florença, filho de Piero da Vinci com uma camponesa, Caterina Lippi. E poucos sabem, mas por um acaso do destino, ele não se tornou tabelião, pois iria seguir os passos de seu pai, caso mesmo fosse casado com Caterina. Pouco se sabe sobre sua infância. Ele não teve educação formal, mas frequentou uma escola de ábaco, que passava conhecimentos matemáticos que seriam úteis para os negócios. Em pouco tempo, seu pai percebeu o talento do menino e o enviou como aprendiz ao famoso pintor Andrea del Verrocchio, que vivia em Florença. No ateliê de seu mestre, o rapaz se aperfeiçoava cada vez mais em suas técnicas e estudos. Isso com apenas 14 anos, era considerado um rapaz muito bonito. E reza a lenda que ele serviu de modelo para Verrocchio esculpir uma estátua de bronze do rei Davi. Com 20 anos, em 1472, Leonardo tomou parte como mestre da Corporação de Pintores de Florença. E mesmo assim, continuou no ateliê de Verrocchio, muito provavelmente atuando como seu assistente, e colaborou com o mestre na pintura da obra O Batismo de Cristo. Alguns dizem que sua habilidade e talento eram tão impressionantes que Verrocchio, ao se ver ultrapassado pelo seu aprendiz, resolveu parar de pintar. No fim da década de 1470, Leonardo iniciou a pintura A Adoração dos Magos, que tinha sido encomendada pelos monges da igreja de São Donato de Scopeta, em Florença. Mas não terminou a obra, e isso ocorria com frequência, pois a mente inquieta de Leonardo estava sempre em busca de uma nova técnica ou uma nova descoberta. E assim que atingia seu objetivo ou sanava sua curiosidade, não se interessava mais pelo seu trabalho. Por isso, as pessoas em Florença ficavam hesitantes quanto a encomendar uma obra de Leonardo, pois sempre tinha um risco dela não ser finalizada. Em 1483, Da Vinci se muda para Milão, que era o principal centro cultural da época, enviado por Lourenço o Magnífico, da família dos Médici, que era uma família muito poderosa em Florença. Ele ocupava o cargo de governador. Ele sempre era acompanhado por Andrea Salai, um jovem aprendiz e de quem ao longo da vida fez inúmeros desenhos. Em Milão, trabalhou para um duque de lá, Ludovico Sforza, sendo primeiramente produtor de espetáculo. Foi nessa cidade que ele pintou A Última Ceia, uma de suas obras mais conhecidas e admiradas. Ao longo do tempo, Leonardo se tornou muito respeitado, apesar da fama de atrasar a finalização de suas obras, ou até de não finalizar, né? Foi em Milão que isso aconteceu de novo, mas por culpa do destino e não de Leonardo. Ludovico encomendou ao artista um gigantesco monumento de um cavalo de bronze que teria cerca de 8 metros de altura. E ele, que apreciava muito o estudo de anatomia, após o pedido de Ludovico, passou a pesquisar com afinco a anatomia dos cavalos, chegando até a fazer dissecações desses animais. Todo o resultado de suas investigações ele registrava em um caderno de anotações. Porém, como já havia acontecido outras vezes, acabou tendo por um certo tempo sua atenção voltada para outros projetos. TDAH é um mal desde aquele tempo. Até que em 1493 ele expôs uma versão de argila do grande monumento, o que lhe rendeu elogios e ainda mais fama. Enquanto Leonardo planejava uma forma eficiente de fundir o bronze a partir do molde que ele tinha do cavalo, algo inesperado aconteceu. Milão foi invadida pelos franceses e todo o bronze que iria para a construção do cavalo foi direcionado para a construção de canhões. Infelizmente, não foi possível conter os franceses, que acabaram por tomar Milão em 1499. Leonardo, então, ainda acompanhado por Salai, foi para Veneza e depois retorna para Florença em 1500. Em 1503, produziu a lendária Mona Lisa, sua obra mais popular. 3 anos depois, retorna para Milão, ainda com Salai e um jovem chamado Francesco Melzi, que ainda menino se tornou pupilo pela grande amizade que Leonardo tinha com o pai do garoto. Permaneceu em Milão até 1513 e depois foi para Roma. Como sua fama já tinha se espalhado pelos 4 cantos, acabou chegando em Francisco I, soberano da França, que o convidou para viver nesse país. Em 1516, Leonardo se instalou em uma residência
próximo a Amboise, recebendo o título de pintor, arquiteto e mecânico real. Em 1519, se sentindo fraco e doente, com paralisia numa das mãos como sequelas de problemas de saúde, providenciou seu testamento. Entre seus herdeiros estavam Melzi e Salai, que ficaram com os manuscritos e obras do cientista. Assim, Leonardo, uma das maiores mentes e mais brilhantes que já passou pelo nosso planeta, possivelmente aquele que, graças a seus estudos em diversas áreas do conhecimento, moldou o mundo para o que conhecemos hoje, falece no dia 2 de maio de 1519, com 67 anos de idade. Foi enterrado no castelo de Amboise, que foi demolido no começo do século XIX. Muitos anos depois, restos mortais, possivelmente de Leonardo da Vinci, foram encontrados no local e levados até a capela de Santo Humberto, que ficava na parte externa do castelo. Leonardo da Vinci era possuidor de grande beleza física, forte, musculoso, com cabelos loiros e cacheados. Era elegante e carismático. Não bastasse isso, era um homem simpático e generoso. Como amava os animais e a natureza, era vegetariano. Além disso, outras duas características do gênio se destacavam. Era observador e extremamente curioso. Para ele, era necessário observar em etapas tudo o que estivesse ao seu redor. Assim, nenhum detalhe seria perdido. Tais características tão típicas dele o ajudaram a se tornar um artista com a habilidade de captar com perfeição o movimento de um único instante e transferi-lo para a tela por meio de talentosas pinceladas. Alguns dizem que ele sentia-se atraído por homens e encarava isso com muita naturalidade e serenidade. Há uma certa controvérsia sobre a homossexualidade de Leonardo. Segundo alguns registros, em 1476, Leonardo foi acusado de ter um caso com um jovem prostituto chamado Jacopo, mas não havia prova suficiente para condená-lo à pena da época, que era a pena de morte. E ainda que não se saiba ao certo sobre sua sexualidade, esse fato não impediu que o pintor representasse com grande sensibilidade a figura de mulheres, captando o que ia na alma delas. Ele, com o passar do tempo, não se importava em chamar a atenção dos outros. Quando tinha 50 anos de idade e morava em Florença, gastava enormes quantias em roupas e livros. Costumava vestir-se de forma pouco comum, excêntrica até, muitas vezes com uma túnica de comprimento na altura dos joelhos. Quanto aos livros, que nessa época eram muitos, possuíam obras de assuntos de seu interesse, como anatomia, medicina, matemática e até edições da fábula de Êxodo. Aliás, Leonardo também nos deixou algumas fábulas de sua autoria, passando para seus escritos todas as coisas que observava e aprendia, e possuindo grande conhecimento de anatomia, praticando até dissecações de cadáveres, retratava o corpo humano de uma forma perfeita e harmônica. Tinha o costume de anotar tudo que observava e imaginava, sempre pronto para mais um registro, deixando um total de 7.000 páginas de escritos e esboços. Ele não tinha o costume de colocar datas em seus cadernos, e em uma página só ele fazia anotações das mais variadas coisas e assuntos. Inclusive voltava as páginas e procurava um espaço em branco para fazer um novo registro sem desperdício de página. E a partir dessas anotações podemos hoje conhecer mais sobre sua genialidade. Ele usava uma chamada escrita especular, no qual ele escrevia da direita para a esquerda, podendo ser pelo fato de ser canhoto e por essa escrita evitar borrões. Quando Melzi, que herdou alguns de seus cadernos, morreu, esses registros acabaram se perdendo aos poucos, ficando espalhados em diversos locais diferentes. Mais tarde, Pompeu Leone reuniu o que conseguiu e separou seus escritos por temas. Com o tempo, esses registros passaram de mão em mão até que foram comprados por nada mais, nada menos que Bill Gates. Mundialmente conhecido e admirado principalmente por suas pinturas, entre suas principais pinturas estão a Santa Ceia, que possui 4,5 metros de altura e 9 de comprimento, feita a pedido de Ludovico para adornar o refeitório de um convento em Milão. A cena mostra o exato momento em que Jesus, reunido com seus discípulos, anuncia que será traído. É possível notar os detalhes. Enquanto o semblante de Jesus está sereno, ao redor nota-se movimentos, indignação e uma intensa agitação. Infelizmente, essa obra se deteriorou rapidamente devido à técnica utilizada, passando por diversas alterações para que ela fosse preservada. E a Última Ceia, ela é uma prova da habilidade artística, da sensibilidade de Leonardo. Inclusive, monges acidentalmente cortaram um pedaço da obra tirando os pés de Jesus. Falando agora da sua principal obra, a Mona Lisa. É pequena, medida 57 por 53 centímetros. Embora muitos viajem no mistério de quem é a pessoa retratada na obra, alguns dizem até ser o próprio Leonardo, a mulher por trás dessa pintura é provavelmente Lisa de Giocondo, esposa de Francesco de Giocondo, que comissionou o retrato de sua esposa quando ela tinha apenas 24 anos. Com forte destaque para os olhos e o sorriso de Mona Lisa, sorriso que transmite felicidade genuína e satisfação. Relatos falam que Leonardo mantinha pessoas que faziam graça no ambiente a fim de provocar o sorriso da modelo. Um detalhe interessante é que os olhos de Mona Lisa parecem estar seguindo o observador
aonde ele estiver olhando. Passou por diversos donos até entrar no acervo do Museu do Louvre. Fato curioso ocorreu em 1911, na qual a obra desapareceu e só foi contestado seu roubo um dia depois. E apesar das investigações, a polícia não desvendou o crime e o quadro ficou desaparecido até 1913, quando foi encontrado em Florença, junto a Vincenzo Perugia, autor do roubo e antigo empregado do Museu do Louvre. Após seu retorno, ela está exposta até hoje no Louvre. Fora que Leonardo também tem diversas participações na cultura pop, entre elas no Assassin's Creed 2, que pra mim é uma das melhores que tem. Em síntese, a vida de Leonardo da Vinci representam a essência do Renascimento, onde arte, ciência e inovação se entrelaçam em uma sinfonia de criatividade e genialidade. Seu legado perdura através dos séculos, ecoando em cada pincelada de suas obras-primas e cada esboço de suas invenções. Através de sua arte, ele nos transporta para mundos de beleza e contemplação. Através de sua ciência, ele nos desafia a explorar os mistérios do universo. E através de suas invenções, ele nos inspira a sonhar com um futuro de possibilidades infinitas. Que a vida e o legado de Leonardo da Vinci continuem a nos inspirar, instigando-nos a buscar a excelência, a curiosidade e a inovação em todas as áreas da nossa vida. Que a sua genialidade perdure como um farol de luz e inspiração para gerações vindouras, lembrando-nos sempre do poder transformador da mente humana quando alimentada pelo fogo da paixão e criatividade. E se você ficou fascinado com a história de Leonardo da Vinci, assim como eu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos empolgantes sobre figuras históricas e suas extraordinárias contribuições para o mundo. Queremos construir uma comunidade de amantes da história e seu aprendizado. Então deixe nos comentários qual figura histórica você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua participação é crucial para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. Até a próxima aventura histórica e obrigado por fazer parte dessa jornada conosco. Valeu!